É responsável por uma empresa? Deseja compreender os mapas contabilísticos que apresentam a situação da empresa? Se sim, este vídeo é para si. Neste vídeo, vamos apresentar a demonstração de resultados. Quais são as principais preocupações de um gestor? A minha empresa está a dar lucro ou prejuízo? É sustentável? Quanto dinheiro tenho em caixa? O que tenho é suficiente para os pagamentos que tenho a fazer? Quanto vale a minha empresa? Qual é o seu valor patrimonial? Qual a sua solidez financeira? A contabilidade da empresa permite responder a estas questões. Vamos ver como. Primeira questão. A minha empresa está a dar lucro ou prejuízo? A resposta a esta pergunta é dada por um mapa que tem sempre a mesma estrutura, mas que pode ter vários nomes. Pode chamar-se demonstração de resultados, conta de exploração, P&L, nos países de língua inglesa, ou Profit and Loss Statement, ou ainda Income Statement. No nosso caso, e neste vídeo, vamos chamar-lhe demonstração de resultados. O que é e para que serve a demonstração de resultados? A demonstração de resultados serve para avaliar o desempenho da empresa num dado período de tempo, nomeadamente para saber que lucros ou que prejuízos teve durante esse período. O período pode ser um mês, um trimestre, um ano, aquilo que desejarmos. No entanto, como as empresas têm de apresentar contas todos os anos, o período mais comum é o ano. É, no entanto, muito importante ter atenção que devemos conhecer o valor da demonstração dos resultados ao longo do ano para saber se a empresa e o negócio está a evoluir conforme desejávamos. Porque se só conhecermos os valores dos lucros ou dos prejuízos no final do ano, já será tarde para tomarmos as medidas corretivas que forem necessárias. Porquê é que é necessária a demonstração de resultados para saber se a empresa tem lucros ou se tem prejuízos? Porque há outros indicadores que podem ser enganadores. Por exemplo, o facto da empresa ter dinheiro em caixa ou ter dinheiro nos bancos não significa que esteja a dar lucro. O dinheiro que tem pode não ter suficiente para os pagamentos que tem a fazer, ou esse dinheiro pode não ter sido gerado pelo negócio, pode ser capital ou suprimentos dos sócios, podem ser empréstimos bancários. Portanto, o facto de ter dinheiro em caixa não significa que a empresa esteja a dar lucros. Por outro lado, e em contrapartida, também o facto de não ter dinheiro em caixa ou nos bancos, ou de não estar a conseguir pagar as suas contas, não significa que a empresa esteja a dar prejuízo. Pode ser um sinal de preocupação, mas não significa necessariamente, porque a empresa pode ter valores a receber, por exemplo, pode ter faturas de clientes para receber. Então, como é que se apuram os resultados de uma empresa? Para apurar os resultados da empresa é muito simples. É apenas necessário conhecer quais foram as vendas e quais foram os custos nesse período. Portanto, temos as vendas, se às vendas subtrairmos os custos, temos os resultados. Portanto, se as vendas forem superiores aos custos, temos resultados positivos, portanto a empresa teve lucro. Se as vendas forem inferiores aos custos, temos resultados negativos, a empresa teve prejuízo. Embora o conceito seja muito simples, é preciso ser muito rigoroso na maneira de o aplicar para que os números sejam fiáveis. E, portanto, é preciso saber o que é que se entende por vendas e o que é que se entende por custos. Ora bem, vendas é o total dos produtos vendidos ou dos serviços prestados no período que estamos a analisar, mesmo que esses valores não tenham sido ainda recebidos. Assim como custos são o total das despesas incorridas nesse período, mesmo que ainda não tenham sido pagas. Portanto, um compromisso que tenha sido assumido de um determinado pagamento no período a que estamos a analisar deve ser considerado como custo, mesmo que ainda não tenha sido pago, e o mesmo acontece em relação às vendas. Como está organizada a demonstração de resultados? Quais são as rubricas que a compõem e o que significam? Bem, começamos pelas vendas. Portanto, o primeiro valor a registar na demonstração de resultados são as vendas realizadas durante o período em análise. Vendas, sejam de produtos, sejam de serviços. A estas vendas vai ser necessário subtrair o custo das vendas. O que é o custo das vendas? É o custo dos materiais, nomeadamente matéria-primas ou produtos que tenham sido utilizados
nos produtos ou serviços que sejam vendidos. Por exemplo, numa empresa comercial, o custo das vendas será o custo porque foram adquiridos os produtos que vendeu. Subtraindo estes dois valores, obtém-se os resultados brutos. A estes resultados brutos, que é o primeiro nível de análise da demonstração de resultados, vamos subtrair todas as outras despesas ou gastos realizados durante aquele período. Que gastos são esses? São, em primeiro lugar, os gastos com o pessoal, todas as despesas que tivemos com o pessoal. Em segundo lugar, gastos com fornecimentos e serviços terceiros. O que é isto? São todos os serviços que nós adquirimos a terceiros, a outras empresas ou outras entidades que nos permitiram realizar as vendas durante aquele período. E podemos ainda ter outros custos operacionais. Subtraindo estas três rubricas, vamos ter os chamados resultados operacionais. Estes resultados operacionais não são ainda os resultados finais ou os lucros apurados durante aquele período, porque há ainda outras despesas ou outros gastos que não registramos. O que são essas despesas ou gastos? São as depreciações e amortizações. O que é isto? As amortizações é o valor do desgaste de equipamentos que têm uma vida útil longa, superior a um ano, e que durante este ano, durante o período de análise, se desgastaram, portanto, perderam algum valor, e é o valor que perderam esses equipamentos que constituem as depreciações ou amortizações. Temos ainda custos financeiros, portanto, podemos ter juros que tivemos a pagar aos bancos dos financiamentos que tivemos ou outros serviços prestados pelas entidades financeiras. Portanto, subtraindo estas duas naturezas de despesas, vamos ter os resultados antes de impostos. E estamos quase a chegar ao resultado final. Claro que podemos ter ainda impostos a pagar ao Estado, resultante dos resultados que tivemos durante aquele período, e, portanto, subtraindo esses impostos, vamos ter os chamados resultados líquidos. E este é então o valor final, é aquilo a que se chamam os lucros ou prejuízos, em linguagem contabilística e demonstração de resultados, chamamos-lhe resultados líquidos. Vamos ver um exemplo através do qual será mais fácil compreender tudo isto. Vamos supor que o Sr. Alfredo é um pintor de construção civil e tem uma empresa unipessoal. Pediram-lhe um orçamento para pintar uma casa. O orçamento que ele fez foi de 2.500 euros mais IVA e o cliente aceitou esse orçamento. O trabalho demorou todo o mês de fevereiro de 2018 e então, que custos teve o Sr. Alfredo? Em primeiro lugar, teve o seu ordenado, sendo uma empresa unipessoal, essa empresa, ele atribuiu o seu ordenado nessa empresa de 1.000 euros. Evidentemente que esse ordenado acrescem o valor da segurança social, que é uma taxa de 23,75%, serão 237,5 euros. Na obra, utilizou tintas que tinha em armazém e o valor dessas tintas que tinha em armazém era de 800 euros. Tintas que ele já tinha comprado anteriormente, antes desta obra. Gastou em transportes 100 euros. Gastou também em materiais para proteger as paredes e para proteger o chão da casa que ia pintar, 50 euros. Comprou trinchas novas, essas trinchas custaram-lhe 120 euros, mas ele espera que as trinchas sirvam ainda para outras obras durante os próximos 6 meses. E o cliente pagou no início da obra, portanto, antes da obra começar, como adiantamento 1.000 euros, e só pagou o restante depois no final, isto é, já no mês de março. Ora então, neste exemplo vamos ver como se apresenta a demonstração de resultados. Antes de mais, qual foi o valor das vendas? Foram os 1.000 euros que ele recebeu antes de começar a obra? Foi o valor que recebeu já depois de terminada a obra? Não. O valor das vendas tem a ver com o valor dos serviços prestados. E o Sr. Alfredo prestou um serviço cujo valor era de 2.500 euros, aceito pelo cliente. E, portanto, é esse o valor que deve ser considerado como vendas durante o mês de fevereiro, mesmo apesar dele só ter vindo a receber a totalidade do valor durante o mês de março. Esse valor, evidentemente, é considerado sem IVA, uma vez que o IVA é um valor a entregar ao Estado e, portanto, não faz parte das vendas. Portanto, as vendas foram 2.500 euros. Qual foi o custo das vendas? São o valor dos materiais que ele usou para produzir aquele serviço, prestar aquele serviço, no caso, as tais tintas que tinha armazém, de 800 euros. Portanto, o resultado bruto foi de 1.700 euros. Com esta obra que ele realizou. Agora, que custos teve então? Os gastos com pessoal foram quais? Bem, ele teve o ordenado de 1.000 euros, como se vê, mas é preciso considerar também a segurança social,
237,5 € e este é um pormenor que exemplifica um pouco do que dissemos atrás. Tem que se considerar também o custo do subsídio de férias e Natal, porque o Sr. Alfredo, pelo facto de ter trabalhado durante o mês de fevereiro, adquiriu o direito a receber um 12º do subsídio de Natal, ou do 13º mês, e um 12º do subsídio de férias. E, portanto, esse é o valor de 237,5 €, é, digamos, o 12º do subsídio de férias, que é um valor que vai ter que ser pago mais tarde, certamente, mas que é um compromisso, é uma despesa incorrida desde já, é um compromisso assumido. Evidentemente que esses valores correspondem também a uma prestação da Segurança Social, neste caso 39,58 €. Que outros custos teve? Teve o custo de transportes, 100 €, como já vimos. Teve o custo dos materiais de proteção, 50 €. E teve o custo das trinchas. É ainda importante olhar para este custo, uma vez que as trinchas custaram 120 €. Mas se de facto as trinchas vão ser utilizadas durante 6 meses, então nós podemos atribuir o custo das trinchas utilizadas durante o mês de fevereiro a um sexto disso e, portanto, a 120 € a dividir por 6, 20 €. Tudo isto significa que os resultados operacionais foram de 120 € e, portanto, que os resultados operacionais de 86,25 €, não teve depreciações nem amortizações, não teve custos financeiros e, portanto, este será o valor dos resultados antes de impostos. A este valor será ainda necessário, caso ele venha a ter que pagar imposto sobre os lucros ao Estado, chamado IRC, ou pagamentos por conta, ainda terá que ser subtraído. Portanto, de facto, quais foram os lucros ou prejuízos do Sr. Alfredo durante o mês de fevereiro? Foram de 86,25 €. E note-se ainda que, apesar do valor das vendas for de 2.500 €, apesar do seu salário ser um salário de 1.000 €, portanto, aparentemente isto teria um lucro muito maior, na realidade o lucro foram apenas 86 €. Esperamos que este vídeo lhe tenha sido útil. Pode ver outros vídeos sobre o mapa de fluxos de caixa e o balanço no nosso site em www.algoritmia.pt. Obrigado pela sua atenção e até breve.